apresentando aqui o que a gente vai ver hoje. A gente vai tratar a respeito das normas, ou da norma, né? Pensando na norma atual, nas normas de execução, tá? Execução de prédios em alvenaria estrutural. Então, dentro disso, a gente vai falar do plano de controle para a obra, né? Isso é tarefa do responsável pela obra, engenheiro arquiteto, né? O controle de qualidade da obra, o controle tecnológico dos materiais, né? E no finalzinho, como eu falei para vocês, eu vou mostrar alguns slides a respeito de possíveis patologias relacionadas com alvenaria estrutural, tá? Esse material, ele foi preparado aqui com base na apresentação, né, de PowerPoint lá do Joel, meu colega lá da UFRN. Então, mais uma vez, um agradecimento lá ao Joel. E, na verdade, eu coloquei o nome do Flávio aqui, esqueci de tirar, na verdade, porque eu não peguei nada do que está aqui, do que eu vou apresentar hoje, não tinha nada lá do Flávio, não. Então, mas deixa aí. Sei lá, vai que eu acrescento alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa aí para a versão que vai lá para o Moodle, né? Então deixa quieto. Ok? Bom, então, vamos lá. E eu estou de olho aqui no chat, tá? Qualquer coisa, também podem usar o microfone, né? Claro. Certo, gente, olha só. Até o ano de 2019, né, as normas em vigor, como eu já falei aqui para vocês, com relação à execução, né, de prédios em alvenaria estrutural, a gente tinha duas, né? A NBR 15.961, parte 2, né? Alvenaria estrutural, uma norma de 2011, né? Alvenaria estrutural, blocos de concreto, parte 2, execução e controle de obra, né? A parte 1 é aquela de projetos, né? E a NBR 15.812, parte 2, né? De 2010, alvenaria estrutural, blocos cerâmicos. Então, vocês já sabem, antigamente tinha duas normas, uma para blocos de concreto e outra para blocos cerâmicos, né? Execução e controle de obras. Essas duas normas, elas foram unificadas na famosa, para a gente aí, NBR 16868 do ano passado, né? Alvenaria estrutural, parte 2, mais uma vez, parte 1 é a parte de projeto, parte 2 é essa que a gente vai tratar hoje, execução e controle de obras, né? E a parte 3 é a parte lá de controle tecnológico, ensaios, ok? Bom, então, eu vou apresentar para vocês aqui os itens da norma, tá? Gente, mais uma vez, tenham paciência, né, com essa aula de hoje aí, porque, como eu falei para vocês, a gente vai tratar da norma, tá? Então, vamos lá. Quais são os itens, né, da norma aqui, de uma maneira mais geral? Seria essa aqui, ó. Ele apresenta primeiro aqui, ó, um prefácio e depois os 9 capítulos, né? O primeiro é um escopo, segundo, referências normativas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Em outras disciplinas, vocês já viram, já utilizaram norma, né, as normas da ABNT, por exemplo, estruturas de aço, né? Aí viram lá a norma, já sim, pronto. Então, maravilha. Então, vocês já estão, né, norma de concreto e tal, já estão acostumados, né? Então, segundo capítulo, referências normativas. Terceiro, termos e definições, né? A gente aproveitou muitas definições daquelas que a gente viu aqui na disciplina, né? Elas vêm da norma, né? Uma norma é como se fosse um livrinho ali, né? Base. Capítulo 4, requisitos gerais de controle. Vamos tratar muito a respeito desse item aqui hoje. Item 5, materiais e componentes.
Item 6, recebimento e armazenamento dos materiais e componentes. Tudo isso a gente vai tratar detalhadamente, né, na aula de hoje. Item, capítulo 7, produção da argamassa de assentamento e do grout. 8, controle da resistência dos materiais, componentes e das alvenarias. A compressão axial, beleza, né? Isso aqui é pra gente. Na parte de projeto é o que a gente mais vai explorar, né? E produção da alvenaria. Tem um anexo, aqui, ó, anexo A, ensaio para determinação da resistência à compressão da argamassa, viu? E aí tem a um princípio, aparelhagem, os procedimentos, execução do ensaio, expressão dos resultados, relatório, e apresenta a bibliografia, quer dizer, como se fosse um artigo, né, um livrinho aí, mas aí vocês já estão acostumados. Isso daqui é o sumário, ele mais detalhadamente aqui, a gente tem nesse slide, né? Então, por exemplo, o item 4 aqui, ó, ele subdivide. Outra coisa, pra vocês terem uma noção aqui de tamanho, né? Ó, a bibliografia, 23, vai até a página, começa na página 23, né? Então é esse o tamanho, mais ou menos, da norma, um pouquinho mais. Então, o item 4, ele subdivide em plano de controle da qualidade, projeto executivo, procedimentos do plano de controle. O item 5, ele subdivide, aqui nesse sumário, em especificação prévia do bloco de concreto, definição prévia da argamassa de assentamento, especificação prévia do grout. Tudo isso aqui a gente sabe o que é, com o que a gente viu, né, até agora. O 6, ele subdivide em disposições gerais a respeito do recebimento dos materiais, né? Isso é uma etapa muito importante, né, gente? Recebimento dos blocos. Tudo isso a gente vai detalhar na aula de hoje. Isso aqui é como se fosse o sumário da aula de hoje, né? Também. Recebimento dos blocos, controle da qualidade, estocagem, recebimento da argamassa e do grout, quando ele vem industrializado, né? Então, argamassa e grout não industrializado e argamassa e grout industrializado, né? Essas duas possibilidades, assim como a gente tem, né, também a possibilidade de blocos, como a gente já comentou aqui, né? Blocos de alvenaria estrutural produzidos na obra, foi o caso aqui da piscininha, né? Em obras menores também isso acontece, né? Recebimento de armaduras, aditivos, concreto estrutural. Alguns pontos aqui a gente não vai tratar, né, gente? Né? Eu não vou falar aqui de armadura, aditivo, concreto estrutural, isso aqui não vai tratar não, tá? Bom, mas o 7, produção da argamassa e assentamento e do grout, ele subdivide em argamassa de assentamento, disposições gerais, a dosagem, né? Dosagem da argamassa de assentamento. Um aluno meu de iniciação científica perguntou ontem a respeito disso aqui. A mistura, a respeito do grout, né? Disposição geral, dosagem, mistura. Capítulo 8, controle da resistência dos materiais e das alvenarias à compressão axial. Então, a caracterização prévia dos materiais e da alvenaria, resistência característica. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso hoje. Controle dos materiais e alvenaria em obra, determinação da forma de controle para obras de menor exigência estrutural, para obras de maior exigência estrutural, condições especiais, produção da alvenaria. No capítulo 9, que é da produção da alvenaria, né? Aí temos lá requisitos, locação das paredes de alvenaria. Opa, a gente viu isso aqui na aula passada, né? Eu apresentei e não ressaltei muita coisa com relação ao que a gente estava vendo ali, com relação à norma, né? Mas vocês estão vendo que tudo isso aqui é normalizado, né? Normatizado.
Eixos referenciais planimétricos, tolerância de variação do nível da superfície dos pavimentos, vamos falar sobre isso, né, hoje. Espessura da junta horizontal da primeira fiada, vamos falar. Elevação e respaldo das paredes de alvenaria também. Assentamento dos blocos, a gente viu essa execução com aqueles videozinhos, né, também, na aula passada. Espessura das juntas horizontais e verticais, vamos falar. Tipos de juntas de argamassa, prumo, nível, alinhamento dos elementos da alvenaria. Vimos equipamentos aí na aula passada a respeito disso, né? Vigas, contravergas, cintas, já sabemos a definição disso aqui também. Armaduras, o grauteamento, a aceitação da alvenaria. E aí, os anexos subdivididos aqui, por exemplo, os procedimentos, né, para a determinação da resistência à compressão dos prismas, subdividido em preparação do corpo de prova, assentamento, grauteamento, capeamento. Isso aqui a gente vai falar, não vai falar, né, na verdade. Cura, transporte, execução dos ensaios, expressão dos resultados em relatórios de ensaio, né? Então, temos ainda outros anexos, o anexo B, ensaio para determinação da resistência à compressão de pequenas paredes. Né? Em alguns casos, é necessário ou é interessante a realização desses ensaios, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito disso, né? E aí vem, né, princípios, aparelhagem, instrumentação, procedimentos, generalidades, construção dessas paredes a serem ensaiadas, né, dessas pequenas paredes, assentamento dos blocos nas paredes, grauteamento, capeamento, cura, transporte, execução dos ensaios. Isso aqui a gente não vai falar muito não hoje. O anexo C, ensaio para a determinação da resistência à tração na flexão de prismas. Não vamos falar. Eu até mostrei, né, em aulas anteriores aí, mas a gente não vai tratar hoje. E o anexo D, ensaio para determinação da resistência à compressão da argamassa, também não vamos tratar hoje, mas vocês estão vendo aí que está lá na norma, né? Eu já escutei algumas vezes, assim, mesmo ao longo da minha graduação e depois, né, que você não consegue, né, aprender tudo a respeito de um tema em uma disciplina. Mas se tem uma coisa, pelo menos uma coisa importante, né, a respeito de uma disciplina que você tenha cursado, né, é você saber aonde procurar as informações, né? Você pode não saber todos os detalhes, saber tudo a respeito, por exemplo, dessa norma aqui, mas você sabe que existe a norma e do que ela trata, aquela informação que você pode não ter de cabeça, você fala, não, mas eu sei aonde tem aquilo ali, né? Igual quem tem uma biblioteca em casa e precisa estudar sobre algum tema, né, sabe exatamente aonde procurar, né? Isso já é alguma coisa, né? Porque não dá para saber tudo a respeito de tudo que vocês viram na graduação, né? Mas pelo menos saber onde procurar, isso já é um bom começo. Ok? Bom, vamos lá, gente? Então, isso aqui foi só, eu só fiz mostrar o sumário da norma, né? Até agora. E agora a gente vai tratar de alguns pontos que a gente pensa que são mais interessantes, né, para a disciplina da gente aqui, tá? Bom, os itens, né, ou capítulos da norma que a gente vai abordar na aula de hoje, olha, são esses aqui, ó. O item 4, né, capítulo 4 da norma, requisitos gerais de controle, de planejamento, o planejamento de controle,
e os procedimentos do plano de controle. Isso aqui a gente vai tratar detalhadamente na aula de hoje. Item 5, os materiais e componentes, né? Especificações prévias do bloco, ou tijolo, não gostei muito não, né? Do bloco, né? Da argamassa, do grout e do aço. O item 6, recebimento e armazenamento dos materiais e componentes, né? Disposições gerais, recebimento e armazenamento dos blocos ou tijolos, da argamassa, do grout e do aço, e aspectos relativos aos aditivos e ao concreto estrutural, né? Item 7, produção da argamassa de assentamento e do grout, disposições gerais, dosagem e mistura. O item 8, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8, né? Controle da resistência dos materiais, os componentes e das alvenarias, a compressão axial, ok? Caracterização prévia, resistência característica, controle dos materiais e da alvenaria em obra. Ainda, com relação aos itens que a gente vai abordar na aula de hoje, né? Então, bom, tá do 4 em diante, do 4 ao 9, né? E não para os anexos, né? O item 9, produção da alvenaria. Os requisitos, procedimentos preliminares à execução das alvenarias, locação das paredes de alvenaria, os eixos de referência, tolerância na superfície dos pavimentos, espessura da argamassa da primeira fiada, a elevação e respaldo das paredes de alvenaria, o assentamento dos blocos, a espessura das juntas horizontais e verticais, os tipos de juntas, prumo, nível, alinhamento dos elementos, vigas, contravergas e cintas, armaduras e grauteamento. Então, ou seja, dos itens 4 até o 9 é o que a gente vai abordar aí nessa aula de hoje, né? Bom, vamos lá? Vamos para esse item 4, então, né? O que é que trata o item 4 da norma, gente? São os requisitos do sistema de controle, né? Então, aqui nós temos o plano de controle de qualidade, né? Os responsáveis pela execução do controle e circulação das informações, pelo tratamento e resolução das não conformidades e a forma de registro e arquivamento das informações. Tá, beleza. O projeto executivo, né, o que é isso aqui? Execução baseada num projeto estrutural. Ok? Vocês estão lembrados, o projeto estrutural não é o projeto da alvenaria estrutural. O projeto estrutural ele é mais amplo, né? Lembrem, numa edificação de alvenaria estrutural, a gente tem, por exemplo, presença de laje, né, de concreto armado, né, que está contemplada lá no projeto estrutural, ok? Também. Então, é muito fácil a gente confundir assim, eu vou fazer o prédio em alvenaria estrutural, então o projeto estrutural é o projeto de alvenaria estrutural. Não, não é, ok? O projeto de alvenaria estrutural, ele envolve outras etapas, aquela etapa de compatibilização com instalações, por exemplo, né? Ok? Bom, devidamente compatibilizado, que eu acabei de falar, com os demais projetos, né? E a gente tratou muito a respeito disso aqui em 2 aulas atrás, né? Essa questão da compatibilização dos projetos, né? Procedimentos do plano de controle específicos para o bloco cerâmico, para argamassa de assentamento, para grout, para prisma, recebimento e armazenamento dos materiais, controle e produção da argamassa e do grout, o grout em si e os prismas de ensaios, né?
Então, bom, o item 4, regra geral, é isso daí. A gente não vai ver o item 4 inteiro da norma, tá? Mais uma vez, a gente vai ver aqui as principais partes, né? Dessas partes aí da norma, né? Então, por exemplo, primeiro item aqui, que a gente vai tratar do capítulo 4, né? É o item 4.4.1, né? 4.4.1, ó, características. Peraí, só um instante, viu, gente? Ó, o item 4, requisitos do sistema de controle. Me diz uma coisa, o que é esse 4.4 aqui, hein? Ah, o 4. Não está aqui. Ele não aparece. Droga, ele não aparece. Tudo bem, não tem problema. O item 4.4.1, né, trata das características visuais do recebimento, né, dos blocos. Ó. O bloco cerâmico estrutural não deve apresentar defeitos sistemáticos, tais como quebras, superfícies irregulares ou deformações que impeçam seu emprego na função especificada. Né? Isso aí, ó, o que está entre aspas, foi tirado lá da norma. Né? Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito disso. O item 442 fala a respeito das características visuais, né? As características visuais do bloco cerâmico estrutural, face à vista, devem atender aos critérios de avaliação de aparência, especificados em comum acordo entre fabricante e fornecedor, quando? Quando do contrato do fornecimento. Então, antes do contrato de fornecimento, né, entre fabricante e fornecedor, isso daqui precisa ser entrado em acordo, né, com relação a essa aparência visual, né? Notem, é uma coisa subjetiva mesmo, viu, gente? É subjetivo mesmo, tá? Envolve uma subjetividade, tá? Bom, antes disso, o item 4.2, a respeito dessa identificação, né, diz o seguinte, ó, o bloco cerâmico deve trazer obrigatoriamente, gravado em uma das suas faces externas, a identificação do fabricante e do bloco, em baixo relevo ou reentrância, com caracteres de no mínimo 5 milímetros, meio centímetro, né, de altura, sem que prejudique o seu uso. Então, eu achei bem interessante isso aqui, porque eu não lembro de ter visto nas imagens que eu apresentei aqui de blocos essa identificação, né? Pode ser que eu esteja enganado, mas alguém lembra? Eu não lembro, porque é tão pequenininho também, né? Então, as imagens de blocos que eu apresentei aqui, eu não lembro de forma alguma de ter visto essa identificação. Isso daqui são em todos os blocos, viu, gente? Todos os blocos, né? Olha que diferença de um tijolo, né? Ou de um bloco com função de vedação, que não tem essa necessidade aqui, como a gente está vendo, ok? Bom, ok, então isso aí é o item 4.2. O item 5, né, que fala dos materiais, definição prévia dos blocos cerâmico, da argamassa, de assentamento e do grout de preenchimento. O item 6, a gente já viu aqui, ó, o recebimento dos materiais, blocos, né, o controle da qualidade, obedecer às prescrições da NBR 152702. Então, mesmo na nova norma, não pensem assim, a gente está falando da norma 16868, né? Mas não pensem que ela se basta, né, com relação ao tema. Não. Muitas vezes ela remete para normas complementares. Por exemplo, essas, né? Por exemplo, essas.
a NBR 15.270, parte 2, né? No item 4.2, o que ele fala a respeito da identificação dos blocos, né? Quer dizer, isso já vem de lá, o que a gente viu no slide passado já vem daqui, ó. O bloco cerâmico deve trazer obrigatoriamente gravada em uma das suas faces externas a identificação do fabricante do bloco, em baixo relevo, a mesma coisa, foi copiado e colado lá, né? Ou reentrância com caracteres no mínimo meio centímetro, sem que prejudique o seu uso. Então, isso vem dessa norma, né? Que trata de blocos, né? Bom, ainda a respeito dessa norma, o item 441 dela, o que ela fala a respeito das características visuais, né? O bloco cerâmico estrutural não deve apresentar defeitos sistemáticos, né? Estão lembrados? Tais como quebra, superfície irregular ou deformação, sem que impeça seu emprego na função especificada. Então, aquilo que a gente leu na 16868, né? Vem daqui também, desse item 441 da 15.270, parte 2, né? Ainda sobre características visuais, o item 442. As características visuais do bloco cerâmico estrutural face à vista devem atender aos critérios de avaliação de aparência especificados em comum acordo entre fabricante e fornecedor quando do contrato do fornecimento, né? O item 7.3, a respeito da inspeção geral, né, diz o seguinte, ó, isso ainda a respeito da 15.272, viu? Para a execução da inspeção geral, adota-se amostragem simples, ou seja, 13 blocos são tomados lá do lote, né, para o item 4.2. Qual é o item 4.2? O item 4.2 é esse daqui que se refere à identificação do bloco, tá? Então, 13 blocos, né? 13 amostras, 13 blocos, para verificação dessa identificação do bloco, né? E amostragem dupla, ou seja, 26 blocos, né? Mais 13 para 4.4. Né? Então, o 4.4 é exatamente essa aparência do bloco, ok? Então, mais uma vez, isso aqui tem norma, né? São utilizados 13 blocos para verificação da identificação dos blocos, né? E isso aqui é cerâmico, né? Percebam, estou falando só para cerâmico aqui, né? E 26 blocos para verificação dessa aparência, né? Então, isso aqui, gente, eu não sei se vocês tinham uma noção, assim, a respeito do rigor que é tido com relação a isso aí, né? Não é que chegou lá, chegou aqui um lote, né, de blocos cerâmicos para obra. Assina aqui, por favor, né? Igual vão entregar coisa na casa da gente, assim. Entrega uma encomenda, assina aqui. O cara vai lá e assina, né? Sem nem ver o que está recebendo ali, né? Às vezes até com material de construção em casa a gente faz isso, né? Mas percebam como é diferente, como é mais rigoroso, né? Esse recebimento de material em uma obra de alvenaria estrutural, né? O cara vai pegar 26 blocos e vai verificar a aparência desses 26 blocos, né? E se o cara não fizer isso? Tudo bem, o cara pode não fazer isso. Quem está fornecendo não está nem aí, né? Não está preocupado se você vai fazer esse controle no recebimento ou não, não é? Agora, você percebe que o profissional que recebe um material desse, se ele não fizer essa inspeção, ele está contra a norma, né? Ou seja, ele é obrigado a fazer, né? Isso é uma recomendação normativa que ele faça essa inspeção, né? Então, é um processo extremamente importante e sério, esse de recebimento, né,
de material, ok? Especificamente, a gente está tratando aqui de bloco cerâmico, tá? Bom, ainda, né, que vem lá da MBR 15.272, o item 8, olha o que ele fala a respeito da aceitação e rejeição de material, né? O item 813, né, aplicar a tabela 6 para o 4.4. 4.4, gente, mais uma vez, né, é a gente lembrar, o 4.4 é a respeito dessa aparência dos blocos, né? E o item, com relação ao item 812, né? O não atendimento a 4.2 em qualquer corpo de prova é suficiente para rejeição. Mais uma vez, o 4.2 é aquele com relação à identificação. Então, dos 13 blocos da amostra, se só um, não tiver a identificação do fornecedor, né, do fabricante, já é suficiente para você rejeitar aquele lote. Né? Olha como é sério, né, gente? Como é sério o procedimento, né? O cara não pode ficar com medo de rejeitar, com vergonha de rejeitar, não existe isso, ok? Muito bem. Bom, o item 6 da norma, ainda a respeito desse tema, né? No que fala de recebimento dos materiais, ó. Recebimento da argamassa e do grout, podendo ser não industrializado ou industrializado, né? Tanto a argamassa quanto o grout. Recebimento de armaduras, a gente não vai tratar aqui, aditivos também, concreto estrutural. Falei para vocês que esses 3 últimos pontos a gente não vai abordar aqui, tá? Por uma questão de tempo mesmo, né? Não cabe dentro do curso, né? Bom, o item 7 da norma, né? Produção da argamassa de assentamento e do grout. Vou colocar aqui para ele ignorar. Então, dicionário, pronto. Ok. Então, aqui, ó, a dispersão aceitável nos dados com relação à argamassa de assentamento e grout, a dispersão aceitável com coeficiente de variação, tá? CV, coeficiente de variação menor ou igual que 20%, né? Isso aqui nos ensaios segundo a NBR, tem norma para isso, né? 13.279. O item 7.1 da 16868, né? Que trata de argamassa de assentamento, no item 7.1.1, nas disposições gerais, nós temos o seguinte, ó, a trabalhabilidade compatível com as características dos materiais constituintes da alvenaria e com os equipamentos a serem empregados na mistura, transporte e aplicação. Então, equipamentos aqui a gente viu, né, na aula passada. Essa trabalhabilidade aqui, que também a gente viu alguma coisa na aula passada, assim, né? Mas está muito... Vejam, eu estou falando de argamassa e de grout, né? Então, isso aqui precisa ter um traço adequado para favorecer essa trabalhabilidade. Inclusive, quando for o caso, o grout, por exemplo, né? A adição de aditivos necessários para atingir essa trabalhabilidade, né? Compatível com as necessidades da obra, né? Bom, acondicionamento em argamassadeira, vimos também aqui na aula passada, né, argamassadeira, que garanta a estanqueidade, argamassadeira metálica ou plástica, né, e consumida em, no máximo, gente, 2 horas e meia. No máximo 2 horas e meia, quer dizer, até isso aqui é um fator a ser considerado, né, na hora do recebimento, se for o caso, da produção, né, em obra de
de argamassa, de assentamento e grout, né? Consistência ajustada mediante adição de água, no máximo em 2 vezes. Para climas quentes, é o nosso caso, né? E com ventos acentuados, caramba, é o nosso caso mesmo, né? A nossa época de não chuva aqui em Maceió, né? Começa ali setembro, outubro, e aí vai, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Maio começa de novo ali a época da chuva, né? E vai novamente até setembro. E esse tempo agora, inclusive, que a gente está, né? Vocês notam a presença de muito vento, né, gente? Muitos ventos. Então, isso aqui, ó, parece que foi escrito para a gente, para a nossa região, né, para a nossa cidade aqui. Climas quentes e com ventos acentuados, é recomendável cobrir o recipiente, onde está lá a argamassa de assentamento e o grout, né, para amenizar a perda de água, ok? Tem esse limite aqui de 2 horas e meia, mas no nosso caso, é preciso um cuidado especial, né? Então, isso aqui diz muito respeito a gente, isso aqui eu vou até grifar. Então. Beleza. Item 712, com relação à dosagem, para as duas coisas, né? Assim, recomendação geral, né? É medida em massa dos componentes, se em volume, considerar o inchamento da areia por umidade. E o item 713 fala a respeito exatamente de como deve ser a mistura, né, desses elementos para a produção de argamassa de assentamento e de grout. Tá? Bom, ainda estou lá no item 7, né? Produção da argamassa de assentamento e do grout. Né? Espera, eu fiz alguma coisa errada aqui? Não, tá certo. É porque eu repeti, né? Dispersão aceitável com CV coeficiente de variação menor ou igual que 20%, isso aqui eu repeti. O item 7.2 se refere especificamente ao grout, o 7.1 foi a argamassa de assentamento, né? Gente, então pera lá. Então tudo que eu falei aqui, ó, é a respeito de argamassa de assentamento, né? Estava falando de uma maneira meio geral, mas não era. Argamassa de assentamento, tá? 7.1. O 7.2 é que é exatamente com relação ao grout, né? Então vamos lá. Item 721, disposições gerais. Consistência compatível com o método de adensamento e adequada para preencher os vazios sem ocorrer segregação dos materiais constituintes do grout, né? Grout, todo mundo está lembrado, né? O grout é aquela argamassa mais fluida para preencher os vazios dos blocos, né? Tem função estrutural, aumentando ali a resistência à compressão, né? Da alvenaria. Quando você tiver alvenaria armada, você tem que utilizar o grout, né? Para consolidar, né, esse conjunto bloco, armadura, né? Então é utilizado o grout. A gente viu também, né, aqui em outras imagens, também em outras aulas, mostrando aqui esse processo de grauteamento, é isso mesmo, né? Ok? Opa, temos uma observação do André. Depois que coloca o grout, faz o uso do vibrador para adensar ou só despeja mesmo? Não, depende do caso, né, André? Depende da obra. Isso é definido no projeto também, né? E, inclusive, ele fala aqui com relação ao método de adensamento, né? É um concreto bem fluido. Então, e outra coisa, tem a presença também de aditivos. Então, não sei se vocês já ouviram falar
já viram alguma coisa a respeito de concreto autoadensável, onde você não carece, né, não tem a necessidade da utilização de vibrador, né? Então, é algo semelhante aqui, né? É algo semelhante também. Eu acho que foi essa a sua pergunta, né? Será que eu entendi direito mesmo? Não é? Então, beleza. Se vocês já ouviram falar a respeito do concreto autodensável, a ideia aqui é bem semelhante, né? Até porque esse espaço que você tem dentro do septo, né? E com a armadura, e para você ter esse processo de vibração, né? Que normalmente tem no concreto, concreto simples, né? O concreto armado, ele é complicado, ok? Bom, a dosagem deve levar em conta a absorção dos blocos, aqui a gente comentou também, né? E das juntas de argamassa, né? Isso influencia na quantidade de água. Bom, caso o grout, né, no seu traço, ele utilize cal, deve ser em teor inferior a 10%, isso em volume, não em massa, né? O grout é produzido, né, eu falei, obrigatoriamente com um misturador mecânico, tá? E pode ser na mão, né, como às vezes a gente vê ali com concreto, né, simples. A critério do projetista, para o caso de alvenaria não armada, ok? Não armada, sem armação, né, sem o aço, pode ser utilizada a própria argamassa de assentamento em substituição ao grout. Olha que interessante, gente. Eu não me lembro de ter feito essa observação aqui para vocês até agora, né? A critério do projetista, para o caso de alvenaria não armada, okay? Não tem barras de aço, pode ser utilizada a própria argamassa de assentamento em substituição ao grout. Olha que interessante, né? Ok. Isso em norma, viu? Isso aí normatizado. Bom, então, vamos agora dar uma olhada aqui no item 8. Né? O item 8, que trata do controle da resistência dos materiais e das alvenarias à compressão axial. Opa, isso aqui é com a gente, né? É o que a gente vai abordar, gente, aqui, inclusive, nessa aula, né? Desde já. Bom, o item 8.1, que trata da caracterização prévia dos materiais e da própria alvenaria, né? Fala na caracterização antes do início da obra, né? Ou seja, é tudo prévio, tudo planejado, tudo feito com antecedência, sem abrir brechas para improvisos, não é? Então, essa caracterização de materiais, ela é feita antes do início da obra, não é feito em paralelo com a obra, não, tá? Caracterização de quê? Dos blocos, das argamassas, dos grautes, né? Conforme as suas normas específicas para cada um desses elementos, né? Com relação à alvenaria, são feitos ensaios com prismas. O que é prisma mesmo, hein? A gente viu isso aqui, né? Prisma você vai ter ali 3 ou mais blocos ligados com argamassa, né? E aí isso a gente chama de prisma. E isso é ensaiado também, né? Ou pequenas paredes. Bom, aí a pequena parede já é como se fosse um pedacinho da alvenaria, né? É uma alvenaria, sendo que de um tamanho menor, né? Com dimensões menores, e isso é ensaiado também em laboratório. É um ensaio mais caro, né? Com certeza.
Mas é feito. Eu já vi isso daí em São Carlos, não era a minha área, né? Mas me lembro perfeitamente, até por conta do trabalho do meu amigo Joel, né? Que sempre trabalhou com alvenaria, mestrado, doutorado, desde mestrado, doutorado. Então eu via lá os ensaios dele lá, com essas paredes aqui também. E anos depois, né? Agora eu tenho visto isso daí, não em loco, né? Mas através das publicações, né? Desses ensaios de pequenas paredes, com relação à pesquisa lá com o pessoal lá de Veneza, né? Eles fazem esses ensaios também com pequenas paredes, né? No nosso caso lá, com paredes reforçadas, né? Enfim, já é a minha pesquisa, né? É um ensaio mais caro, viu, gente, do que o ensaio do prisma, né? Mas a gente vai ver que muitas vezes é necessário, ok? Tá aqui embaixo, né? Ou parede, no mínimo 3, né? Confeccionados com os mesmos materiais a serem empregados na obra, né? Olha só, o que esse item da norma fala a respeito de condições de dispensa desses ensaios com prismas, com paredes pequenas, né? Ou mesmo com uma parede de 1:1, né? Imagina, se eu estou falando que esses ensaios com paredes pequenas já é caro de fazer, né? Imagina com a parede na dimensão de 1:1, né? 1:1 que eu estou falando assim, a dimensão da parede realmente, né? Largura e comprimento, né? Aliás, altura e comprimento. Bom, mas com relação à dispensa desses ensaios, né? Fornecedor dos materiais apresenta caracterização da alvenaria dentro do prazo de 180 dias antes do início da obra. Gente, é muito, né? É muito. São 6 meses. Vocês não estão lendo errado, não. São 6 meses antes do início da obra. Eu tinha falado, até aqui a gente tinha visto, que era antes do início da obra, né? Olha lá, caracterização antes do início da obra. Mas olha quanto antes do início da obra é a caracterização desses materiais. 6 meses, né? 180 dias antes do início da obra, né? Ou seja, é realmente uma forma de construção bem racionalizada, né, gente? Bem planejada, enfim. Imaginem aqueles projetos prévios, aqueles projetos que a gente comentou em 2 aulas atrás, né? Quer dizer, tudo isso é levado em consideração, né, naqueles projetos. Gustavo, diga lá. Professor, é que eu tenho uma questão, por exemplo, esses ensaios têm que ser feitos 180 dias antes do início da obra, sendo que a produção tem que ser um ensaio de um lote específico na produção. E aí não é muito complicado, não. Por exemplo, você tem que fazer toda a produção e armazenar todo esse lote para... Não. Não, você não faz todo o lote e ensaia, não, entendeu? Você, por exemplo, a empresa recebe uma encomenda de material com determinadas características, entendeu? Olha, eu quero encomendar isso daqui. Tá, tudo bem. A empresa fabricante dos blocos, por exemplo, né? Vamos falar dos blocos aqui. Ela fabrica o bloco de acordo com aquela solicitação, né? Isso é tudo padronizado, né? Ele fabrica, olha, o bloco é esse daqui que você quer. E ele faz esses ensaios, entendeu? E a partir daí, com a comprovação desses resultados aqui, de caracterização prévia, né? Eles entregam para a empresa que vai construir os blocos, né? Vai construir os blocos, não, vai construir o prédio, ok?
E aí, a partir dessa apresentação, desses resultados e do ok de quem vai receber, é feita a produção, entendeu? Não é feita toda a produção e depois ensaiado. Eu acho que eu estou entendendo qual é a sua dúvida. Eu acho que a sua dúvida é com relação primeiro, a fabricação dos blocos, que é o que eu estou falando aqui nesse slide, e com relação ao recebimento dos materiais. A parte de recebimento de materiais é que tem aquela inspeção que eu falei anteriormente. Não sei se ficou claro para você. Não, eu entendi. É porque eu fiquei pensando realmente nesse prazo, porque no recebimento eles fazem a inspeção, só que na fábrica também passa por uma inspeção própria, até porque a legislação pede que tenha também. É, 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 Mas eu é, fiquei pensando no armazenamento, que geralmente não dá para armazenar na obra esses 180 dias, mas eu Agora eu entendi. 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 Não é feito todo lote e depois ensaiado, não. É o contrário, né? É feito ali a produção de alguns blocos necessários para ter esses ensaios e a partir desses ensaios na verdade, quem fabrica apresenta esses ensaios para a empresa construtora. Entende? Olha, tá aqui, ó, foi apresentado. Assina aqui que você recebeu, né, o resultado desses ensaios. Ah, tá ok, beleza, pronto. É isso, entendeu? Esses 6 meses antes do início da obra, né? Até porque, quando há o início da obra, propriamente dito, pensando numa obra de alvenaria estrutural, que é diferente, olha a diferença aí para a estrutura de concreto armado, né? Note que a obra de alvenaria estrutural, essa elevação das paredes de alvenaria, ela vai junto ali ela é a estrutura, entendeu? Não é um prédio de concreto armado que depois, primeiro você concreta, faz toda a estrutura para depois ir vindo com a alvenaria de vedação, entendeu? Então, quando há o início dessa obra, você já está com os materiais entregues, né? Os materiais, os primeiros lotes já estão lá na obra já, né? Mas para ele estar lá na obra, no mínimo 6 meses antes foi feito um ensaio, né? Com materiais a serem produzidos, né? Daquilo que foi encomendado. Ok? Eu acho que agora ficou mais claro, né, Gustavo? Beleza, beleza, então. Gente, por favor, viu, façam desse jeito. Perguntas, se tiver alguma coisa aqui meio esquisita, perguntem. Se tiver algum comentário, alguma experiência, o que já ouviu falar, né? Comentem também, certo? Isso daí faz uma grande diferença na nossa aula, né? Bom, vamos lá. O que eu estava mostrando aqui era o seguinte para vocês. Olha só, gente, eu li assim, ó, condição da dispensa desses ensaios, né? Fornecedor dos materiais apresenta caracterização da alvenaria dentro do prazo de 180 dias. Agora, olha só como funciona essa tabela aqui, ó. Tipo de elemento de alvenaria. Se você optar por ensaiar o prisma, olha o número de corpos de prova, são 12. Se você opta por apresentar como resultados de ensaio de uma parede pequena, quantas paredes pequenas você tem que ensaiar? Metade, 6. Né? 6 é o número bom, né? Tá vendo? Ó, 6, que é entre 12 e 3. Ó. Agora, se você optar... Isso aqui é muito difícil, viu, gente? Eu nunca vi isso aqui no Brasil, não. Tá? Eu não vi, né? Mas ensaio de parede, três paredes, né? Então, isso aqui vai depender, é uma escolha que você pode fazer, e a norma vai falar mais adiante a respeito disso daqui, tá?
Então, vamos lá. Tá. O item 8.2, né? Cadê? A gente estava no 8.1, caracterização prévia dos materiais e da alvenaria. O item 8.2 trata da resistência característica estimada, né? Estimada. Isso que é antes, né? Desses elementos aqui, ó. Então, a resistência de ensaio, a norma diz, né? Tem que ser maior ou igual que a resistência estimada em projeto estrutural. Daqui é o projetista, né, de estruturas que vai definir, né? Se você tiver uma amostragem de corpos de prova entre 6 e 20, né, a resistência característica estimada, ela é estimada a partir dessa continha que a gente está vendo aqui, que eu não vou me aprofundar agora, né? Vou deixar mais essa parte de contas aí para a parte de projeto, mas também não é tão complicado, né? Aqui, ó, o FK é a resistência característica, o E é o estimado, né? Ele pode ser calculado através dessa equaçãozinha aqui, ó. Duas vezes esse somatório da resistência característica estimada do primeiro corpo de prova, segundo, né? Até o último menos 1, né? Dividido pelo I menos 1, menos o F estimado do último. O que é esse I aqui, hein, gente? Ó, o I, ele é N sobre 2, se N for par, N que eu estou falando é o número de elementos, né? Tem aqui uma tabela, ó, variando do 3 até 17, né? E igual a N menos 1 dividido por 2, se N for ímpar, né? E aí a gente tem aqui, ó, o FEK 3 tem que ser maior do que o FEK1, FEK2, enfim, depois a gente vai detalhar mais isso daqui. Mas de forma que esse FEK2 aqui, ele é igual a φ, esse φ aqui, ó, da tabela, né? Vezes o FEK1. Ok? Então, ou seja, a norma, ela define, né, esses valores aqui para resistência característica estimada, né, da alvenaria. Ok? Bom, ainda com relação a essa resistência característica estimada, né, o item 8.2 aqui, ó, os ensaios de parede com N menor que 6, nos ensaios de parede com N menor que 6, a resistência característica deve ser calculada por o F característico da parede, tá vendo? F PAC, né? É igual àquele φ que a gente viu no slide anterior, vezes o F da parede 1, né? Então, se o N é o número de corpos de prova, né? Os ensaios com quantidades de elementos N maior ou igual que 20, a resistência característica deve ser calculada por essa outra expressãozinha aqui, ó. A resistência característica específica, né, é igual a F M. Diz aqui embaixo. FEM é a resistência média dos exemplares, né? Resistência média dos exemplares menos 1,5 vezes SN, onde SN é o desvio padrão da amostra, né? Então, tudo isso está especificado lá em norma, né? E aqui está mais ligado, né, não só a parte de
de execução, mas muito antes na parte de projeto, né? Também. Bom, o item 8.3, que trata do controle dos materiais e alvenaria em obra, tá? Já em obra, isso daqui. O item 831, que trata da forma de controle, diz o seguinte, isso aqui é retirado da norma, né? A forma de controle das resistências dependerá da probabilidade relativa à ruptura da alvenaria em função da razão entre a resistência característica especificada em projeto, que é o que a gente viu antes, né? E a resistência característica obtida nos ensaios de caracterização no item 8.1. Né? Então, era aquilo que a gente estava tratando aqui, ó. Né? Surgiu a pergunta do Gustavo, né? Caracterização prévia dos materiais e da alvenaria, né? Então, é referente a isso aqui. Cadê? Aqui, ok? O item 832, que fala do controle para obras de menor exigência estrutural, né? E onde não é prescrito o reforço estrutural da parede com grauteamento. Então, isso daqui é mais para residências ou para edifícios, né, de pequeno porte, onde você não tem o grauteamento. Né? Vejam bem, gente, não tem o grauteamento como reforço estrutural, ok? Muitas vezes o grout é utilizado para consolidação de armaduras não estruturais também, né? Eu já comentei isso aqui antes, tá? Bom, então, a resistência característica da parede, tá? Né? Presta atenção, né? Nessas letrinhas aqui, ó. F, resistência, o K, lembra de característico ali, né? O P de parede, em projeto, né? Tem que ser um valor menor ou igual que 0,15 do F característico do bloco, tá? Ou meio do valor, olha aqui que coeficiente de segurança aqui, né? Metade da resistência característica da parede, né? Então, do projeto, quer dizer, a resistência característica, né, obtida nos ensaios, né, dos materiais mesmo, tem que ser o dobro, né, ali do especificado em projeto, né, um coeficiente de segurança bem interessante, né. Nesse caso, os ensaios de caracterização mencionados no item 8.1, acabamos de lembrar a respeito dele, né, e de recebimento dos blocos, olha, tá vendo que interessante aqui, ó, ele faz a distinção entre as duas coisas, ó. O 8.1 são aqueles ensaios lá que eu já falei um bocado, e aqui a respeito do recebimento dos blocos. São suficientes, tá? Lembrem, eu estou falando isso daqui para obras de menor exigência estrutural, ok? Muito bem. Mais para frente eu vou especificar melhor, né, que seriam essas obras aí, tá? Aguardem um pouco. Bom, peraí, onde é que a gente estava aqui? 831, 832, 833. Controle para obras... Não, o aguarde um pouco é agora. Controle para obras de maior exigência estrutural, né? Então, o que é isso? Quando a obra não se enquadra no item 832, no que se refere à não prescrição de reforço, né, estrutural com grauteamento, controle separado para paredes não grauteadas e paredes grauteadas com o objetivo de aumentar a resistência à compressão. Eu acho que eu li com a entonação
errada aqui, né? Controle separado para paredes não grauteadas e paredes grauteadas com o objetivo de aumentar a resistência à compressão, né? Então, o controle, nesse caso, obras com maior exigência estrutural, aqueles prédios lá com 12, 20 pavimentos, né? É o caso aqui. A gente tem controle distinto para paredes não grauteadas e paredes que são grauteadas para aumentar a resistência à compressão, ok? Bom, o controle deve ser feito através de ensaio de prisma, da argamassa e do grout, sendo classificado em dois tipos: um controle padrão e um controle otimizado. Vamos ver o que é uma coisa onde se aplica um e outro, né? Os próximos slides aí. Agora, detalhe, esse tema ele vai ser discutido nas próximas duas partes da norma, né? Será discutido nas reuniões da comissão de revisão, ou seja, isso continua em discussão, né? Ainda não temos as duas partes da norma nova, né? Atualizada. Mas o que se tem, pelo menos com relação à definição do que seria esse controle padrão, né? Olha o que tem lá hoje na norma. No controle padrão, cada pavimento de cada edificação representa um lote para a coleta de amostras. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para essa parte, porque até agora eu não falei como acontece essa definição de lotes, né? De acordo com a obra, né? Eu venho falando assim, um lote. O que é um lote? Um lote é o conjunto lá de blocos, por exemplo, né? É um conjunto de blocos, né? Chamando de lote. Mas isso também é definido, gente. O que é um lote, ok? Inclusive em norma, tá? É que eu não tinha falado até agora. E aqui eu vou pincelar alguma coisa, né? O número de amostras de cada pavimento é sempre constituído de, no mínimo, 12 prismas. O número de amostras de cada pavimento é sempre constituído, no mínimo, 12 prismas, sendo 6 para ensaio e 6 para contraprova, se tiver alguma dúvida com relação ao ensaio desses 6. Ok? Isso aqui por pavimento, né? Vou ler de novo. No controle padrão, no padrão, viu? Cada pavimento de cada prédio representa um lote para coleta de amostras. O número de amostras de cada pavimento é sempre constituído de 12 prismas, sendo que 12 para ensaio e 12 reservados ali para contraprova, né? O item 8332, né, que trata do controle otimizado, olha só quando é aplicado, né? É realizado de acordo com o tipo de empreendimento, né? Classificados como edificações isoladas, se é uma única unidade, ou se é um conjunto de edificações iguais. Nas aulas anteriores da gente, eu mostrei para vocês, né? Na aula passada, não, 2 aulas atrás, eu mostrei lá um empreendimento lá com 5 torres iguais, de 20 pavimentos, né? Enfim, então existe essa distinção, né? As condições para consideração de edificações iguais são, primeiro, fazem parte de um único empreendimento. Todas têm o mesmo projetista estrutural. Não foram projetos estruturais de pessoas diferentes, né? De escritórios diferentes. Têm especificadas as mesmas resistências de projeto. Utilizam os mesmos materiais e procedimentos para a execução. Quer dizer, na verdade, se houver um controle,
um planejamento, né, na verdade, com relação ao empreendimento, coisa que a gente já falou bastante anteriormente, né? Isso aqui é relativamente fácil, né, de ser atendido, né? Um único empreendimento, o mesmo projetista estrutural, tem as mesmas resistências de projeto, isso é facílimo de acontecer, se é o mesmo projetista estrutural, né? E utilizam os mesmos materiais e procedimentos para execução, o que facilita tudo, né? Facilita a vida, né? Bom, mas mesmo assim, gente, a gente vai tratar individualmente cada um desses tópicos aqui, tá? Então, primeiro, com relação à edificação isolada, tá? Um único prédio, uma única torre, né? Cada pavimento representa um lote, ok? Pronto, já estou definindo o que é o lote, né? Qual é o tamanho do lote, né? Não é só simplesmente um conjunto de blocos assim de qualquer maneira, não, né? Bom, a amostra com no mínimo 12, isso aqui a gente já falou, 6 para ensaio e 6 para contraprova, né? Eventual contraprova. O primeiro lote, no primeiro lote, o primeiro pavimento do edifício e aqueles com mudança de materiais ou procedimentos de execução. Gente, isso aqui definido no projeto, ok? Definido em projeto. Ensaios do primeiro lote. Cálculo do coeficiente de variação, que definirá a quantidade de amostras do lote seguinte. A cada novo lote, recalcular o coeficiente de variação e a resistência característica estimada da parede, incluindo os resultados dos lotes anteriores executados com os mesmos materiais e procedimentos. Aí eu apresento aqui essa tabela, onde a gente tem, na primeira coluna, essa variação do coeficiente de variação, né, do CV, né, maior do que 25%, e lá embaixo menor do que 10%, né? E aqui a gente tem, aliás, aqui é certo. O FPK de projeto dividido pelo FPK estimado, né? Se ele for menor ou igual que 0,15, temos essas quantidades aqui de lotes, né? Aliás, de unidades, né? E, enfim, tá tabelado aqui, né? Bom, a gente tem a redução de acordo com a probabilidade relativa de ruína, né? Da alvenaria, né? Edifícios com mais de 5 pavimentos, esse coeficiente de variação mínimo, né? É de 15%, ok? 15%. Okay? Gente, me digam alguma dúvida até aqui para controle de edificação isolada, né? Uma única unidade. Uma única unidade é ótimo, né? Vou olhar a garganta aqui. Ok. Bom, e agora para controle de conjuntos de edificações iguais, né? Vi vários exemplos aqui na nossa segunda aula, me lembro lá do Aloysio, lá, né? O conjunto habitacional, lá em Campina Grande, né? Quantidade de unidades, né? É o que se aplica aqui, né? Bom, pelo menos uma das edificações deve seguir o controle de edificação isolada. Então, a primeira, por exemplo, a ser construída, né, seguem essas definições de norma aqui, né? Pelo menos uma, né? Cada pavimento das demais edificações
construída simultaneamente com os mesmos materiais e procedimentos daquela que seria o controle de edificação isolada, constitui um lote. Ok. O número de ensaios é definido pela tabela anterior, essa tabelinha daqui. Tabela 3, ela é a tabela 3 da NBR 15.961, parte 2. Todos os resultados dos prismas assim definidos devem ser utilizados para atualizar o coeficiente de variação e o FPK estimado, né? Resistência característica da parede estimado, né? Então, isso aqui com relação a edificações iguais, né? Ok? Então, são essas as diferenças, né? Para edificação isolada e edificações iguais. Bom, vamos lá para o item 9, né? Estamos terminando aqui essa parte de normas de execução, né? Item 9 trata da produção da alvenaria. Então, vamos lá. Item 9.1, como pré-requisitos, o que temos lá na norma? Antes do início da elevação da alvenaria, deve-se verificar, primeiro, a locação, esquadros e o nivelamento das bases de assentamento da alvenaria, conforme tolerâncias descritas no item 10 desta norma e especificadas no projeto. Mas eu vou mostrar aqui, né? Os blocos, depois de assentados, não devem ser movidos da sua posição para não perder a aderência com a argamassa. Isso aqui é meio óbvio, né? Paredes não estruturais não devem ser amarradas diretamente a paredes estruturais. Então, paredes não estruturais entendam como parte de alvenaria que não são estruturais, são de vedação, né? A gente viu, acho que isso foi na aula passada, tenho certeza, né? Uma imagem que tinha a presença de uma parede de alvenaria estrutural ligada com, aliás, ligada não, né? Junto lá com uma parede de alvenaria só de vedação mesmo, né? Que inclusive facilita muitas vezes o projeto arquitetônico, tá? Então, paredes não estruturais não devem ser amarradas diretamente. A respeito de amarração direta de parede, a gente também já viu em aulas anteriores aí, né, gente? A paredes estruturais. E tem mais 5 itens aí, né? Nesse item 9. Okay? Bom, o item 9.2, com relação à locação das paredes de alvenaria. Vimos alguma coisa a respeito disso na aula passada, né? Bom, temos aqui no item 9.2.2, tolerâncias da variação do nível da superfície dos pavimentos. Então, gente, percebam, na prática, na construção, realmente, existem desvios de valores, né? Isso é normal, né? É impossível você dizer que você está trabalhando com tolerância zero, né? É aquilo que está no papel e pronto. Não existe isso, né? Não existe. Isso é impossível. Isso é humanamente impossível, né? Agora, essas diferenças, elas bem são prescritas na norma, né? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Ó, a variação do nível, primeiro estou falando do nível, né? Nível da superfície dos pavimentos. A variação do nível da superfície do pavimento não deve ultrapassar mais ou para mais ou para menos, né? 10 milímetros em relação ao plano especificado. Quer dizer, pode ter diferença? Pode, mas o máximo seria esse 1 centímetro aqui no nível, né?
para mais ou para menos. Tem figura que mostra isso aqui, né? Vou mostrar daqui a pouquinho. O desnível máximo entre dois pontos afastados de 3,5 metros e em regiões localizadas, correspondentes à área de um círculo de 0,5 meio metro, né, de diâmetro, não deve superar a 2 centímetros, né, 20 milímetros. Item 9,3. Com relação à espessura da junta horizontal da primeira fiada. Espessuras no intervalo de entre meio milímetro e 20 milímetros, admitindo-se ainda um valor até 3 centímetros em trechos com, no máximo, 50 centímetros de comprimento. O desnível máximo de 20 milímetros, acrescido da junta padrão com 10 milímetros. Né? 30 milímetros aqui, né, que ele fala. Ok, então, 923 trata da espessura da junta horizontal da primeira fiada. Né? A figurinha que eu falei é essa daqui. Eu acho que eu ampliei demais e aí perdeu um pouco aqui da resolução, né? Mas aqui a gente está vendo o plano de elevação especificado, esse tracejado aqui, grande, tá? E em contínuo seria como está lá na obra, um trecho lá, né? Aqui a gente vê o topo da laje, conforme construído, perceba que ele já mostra esse elementinho, essa irregularidade, né? Aqui um detalhe, o plano de elevação especificado, e aqui os limites, de menos 10 milímetros, mais 10 milímetros, 10 milímetros é essa tolerância, né? Nesse outro detalhe, a gente tem aqui em outro ângulo, plano especificado, o desnível máximo de 20 milímetros, superfície conforme construída, percebam, irregular, né? Então, enfim, é aquilo que eu falei no slide anterior, sendo que aqui é uma figurinha para ajudar a visualizar melhor, né, essas irregularidades. Bom, o que é que o item 9.3 ele aborda, né? Elevação e respaldo das paredes de alvenaria. Então, o item 9.3.2, espessura das juntas horizontais e verticais. As espessuras de 10 milímetros, né, exceto as juntas horizontais da primeira fiada, como eu já falei, admite-se variações de mais ou menos 3 milímetros. Eu acho bem pouco, né, gente? Então, essas juntas de assentamento, né, tanto na horizontal quanto na vertical, são definidas em norma como 1 centímetro, né? Isso aqui eu sei que é assim também na Itália, né? Pelo menos na Itália eu sei que é assim. E tem uma variação de mais ou menos 3 milímetros, né? Nessas juntas aqui, ok? A exceção que é feita é, como eu já falei, da primeira fiada, né? A espessura da junta de assentamento inicial, aqui, tem pavimento, um mínimo de 5 milímetros e um máximo de 20 milímetros aí, de acordo com a definição em projeto, né? Ok? Bom, o que mais que temos mais aqui? O item 934 fala a respeito do prumo, nível e alinhamento dos elementos da alvenaria. Então, o desaprumo e desalinhamento máximo das paredes e colunas do pavimento não podem superar 13 milímetros. Eu acho que aqui faltou as aspas, né? 13 milímetros.
além de atender aos limites de 5 milímetros a cada 3 metros e 10 milímetros a cada 6 metros, conforme figura abaixo. Então, essa figura ilustra bem aqui, ó, com relação ao prumo, inicialmente, da parede, né? Então, lá em cima a gente vê a laje, logo abaixo da laje, aquela fiada com os blocos canaletas, né, que a gente já viu aqui, comentamos, né, grauteado e tal, passagem de instalações também, enfim. Aqui temos a linha de prumo, e vejam a diferença do prumo. Tudo isso daqui, gente, é definido, né? Eu acho que muitas vezes o engenheiro, o arquiteto, somente trabalhando com alvenaria, né? Alvenaria estrutural, que eu tenho falado desse controle e tal, que não admite ajustes, né? Não é ajuste, né? Improvisos. A gente fica pensando que isso daqui é uma coisa inadmissível, né? Mas, assim, isso é impossível, né? Isso aqui, por maior controle que se tenha, é construído por gente, né? No mundo real, não é num computador, né? Você traça uma linha lá vertical, não é assim na prática, ok? Então é lógico que vai haver diferenças, né? Mas essas diferenças são limitadas. Então são esses valores aqui que a gente vê em norma. Por outro lado, visto em planta, a gente tem aqui, ó, uma diferença no alinhamento, então está aqui diferença no prumo, diferença no alinhamento, também com as definições lá da norma, tá? Tem uma diferençazinha, é possível, muitas vezes isso aqui, gente, não é nem visto a olho nu, o cara não consegue nem ver isso aqui, ele olha assim e fala, tá beleza, tá ótimo, né? Quando dá para ver a olho nu, é porque o negócio está realmente fora disso aqui, né? Desses limites, tá? Ok, que temos mais? Estamos terminando já, viu? Item 10. Item 10, ele trata do controle geométrico e aceitação da alvenaria. Então, ou seja, depois dela construída, né? Toda alvenaria estrutural deve passar por controle e deve atender às exigências dessa tabela 4 para aceitação. Então, temos lá diversos elementos, né? Ó, a junta horizontal, né? Tem lá espessura e tem tolerâncias de variação, né? Junta vertical, espessura, alinhamento vertical, temos lá os valores de tolerância, alinhamento da parede, vertical, horizontal, superfície superior das paredes portantes, estruturais, né? Variação no nível entre elementos adjacentes de piso, olha, mais ou menos 1 milímetro por metro de tolerância, né? Variação do nível dentro da largura de cada bloco isoladamente, enfim, tudo isso está definido lá em norma, né? Nesse item 10, de controle geométrico e aceitação da alvenaria. Gente, me digam, com relação a essa norma de execução, a segunda parte, né? Vocês querem ainda fazer mais alguma pergunta ou algum comentário? Nenhum? Tudo tranquilo? Então, beleza, né? Quer dizer, aqui, tudo isso aqui tem na norma, né? O que eu estou fazendo para vocês aqui foi apresentar a norma, né? A norma e comentar alguns itens aí. É basicamente isso. Eu poderia não ter slide nenhum e simplesmente abrir a norma aqui, né? Mostrar para vocês e ir identificando quais são as partes mais importantes. Essa aula de hoje é isso, como eu falei para vocês, né? É mostrar para vocês a norma, pelo menos essa segunda parte, né?
a respeito de norma de execução, que é um complemento, assim, uma sequência do que a gente viu na aula passada, tá? Então, assim, para quem não tem a norma, esses slides aí já abordam, assim, as principais partes, né, para a gente aqui com relação a essa norma. E, por fim, para finalizar aí a aula de hoje, como eu falei para vocês, eu inseri aqui algumas imagens que nos ajudam a identificar possíveis patologias em alvenarias, né? São poucos tipos, né? E o que eu acho muito interessante, gente, dessas imagens aí que eu vou mostrar, é o seguinte, isso daqui facilita muito, não é facilita muito assim, mas isso aqui pode ser muito interessante na hora que alguém for visualizar, ou em loco, ou então uma imagem mesmo, né? De alguma patologia, algum problema, alguma coisa que deu errado numa alvenaria, né? Lembrar dessas imagens aqui pode ajudar a identificar qual foi o problema que ocasionou aquelas patologias, ok? Então, se atentem a essas imagens, eu vou comentá-las, né, aqui, e vocês também podem fazer perguntas e comentários, ok? Bom, mas a primeira patologia que eu apresento aqui, ó, isso aqui também eu conversando ontem lá com o meu aluno de iniciação científica, eu mostrei inclusive essas imagens aqui para ele, né? Ele está perguntando a respeito da questão de variação de temperatura em alvenarias, né? Ele está comigo naquela pesquisa lá de alvenarias reforçadas por reforço com fibras naturais, né? E aí ele me perguntou a respeito dessa questão de variação de temperatura, né? Nas alvenarias. Eu mostrei exatamente essas imagens aqui. Nessas imagens, especificamente, eu estou falando de deformação térmica da laje, da cobertura, né? Então, o que é isso aqui? Olha, isso aqui, o problema foi o seguinte, né? Durante o processo, ou mesmo o projeto, né, estrutural da laje da cobertura, né, em concreto armado, né? Então, a questão de dilatação térmica dessa laje, ela não foi muito bem resolvida, ok? Então, o que acontece? Acontece que essa laje da cobertura, por meio de uma variação de temperatura, isso aqui eu estou falando de variação de temperatura do sol mesmo, ok? Não é nada do outro mundo. Estou falando de incêndio ainda não. Tem algumas imagens aqui a respeito de patologias devido a incêndio, né? Mas não é o caso. Isso aqui é deformação térmica por temperatura mesmo, né? Pelo sol mesmo, né? Então, essa laje que a gente consegue ver nessa imagem à esquerda, houve um problema de dilatação térmica e isso acabou afetando a alvenaria. Olha como acontece esse tipo de patologia, né, nessa alvenaria estrutural aqui, né, nessa alvenaria estrutural. Quer dizer, a gente observou aqui, ó, próximo à laje, eu acho que foi na primeira, na última fiada, né, na última fiada, a argamassa horizontal toda, ela saiu fraturando, né? Ela está toda fraturada aqui, ó. E não só nessa parede, mas nessa parede do lado direito também. Até que chega um ponto que ela vem fraturando aqui, ó, na diagonal, e esse tipo de fratura, dá para ver isso do lado esquerdo e nessa parede do lado direito também, né? Isso aqui no mesmo prédio, tá? Esse tipo de fratura aqui na diagonal, ele é muito comum, né? Ele caracteriza bem um fraturamento por cisalhamento, tá?
O cisalhamento é aquele processo, assim, é como se eu estivesse cortando aqui a parede, né? É como se uma parte quisesse ir para cima, a outra quisesse ir para baixo, né? Isso é muito característico também do carregamento na horizontal, né, gente? Horizontal que eu estou falando, perpendicular à parede, ok? E é exatamente o caso aqui, né? Essa laje da cobertura, ela, diante de uma deformação térmica, ela dilata, e dilata principalmente no seu plano, né? E isso vai gerar um carregamento horizontal, quando eu falo horizontal, perpendicular à parede da alvenaria, ok? E aí ela apresenta esse colapso, né? Vamos falar assim, característico de cisalhamento aqui, ok? Então, assim, que mais aqui? É interessante essa fratura aqui na horizontal, né? Daqui de cima que vocês estão vendo, e não em cima, lá na ligação entre a laje e a alvenaria, né? Realmente é a alvenaria que sai prejudicada, ok? Bom, gente, qualquer dúvida, qualquer comentário, estou de olho aqui, tá? No chat também. Outra patologia muito encontrada também. Isso aqui a gente vai ver várias vezes, né? Provável recalque da fundação. Quer dizer, as estruturas de fundação, elas se deslocaram. Houve um recalque, né? Ela cedeu um pouquinho, né? As estruturas de fundação. Algumas vezes, gente, esses recalques, quando limitados, né, eles não causam maiores problemas na estrutura de concreto armado. Né? Não causam. Por que não causam? Porque a estrutura de concreto armado ela é menos frágil do que a parede de alvenaria estrutural. Né? O que eu estou falando de menos frágil? Menos frágil é o seguinte, a estrutura de concreto armado, até pela presença obrigatória do aço, né? Esse aço, ele deforma mais, ajuda com que a estrutura deforme mais antes de entrar no colapso, entendeu? E a alvenaria estrutural, claro, você pode ter uma alvenaria estrutural armada, mas é armada em alguns pontos, né? No geral, ela não é armada, né? Então, ela é um material mais frágil, é um material que deforma menos antes de colapsar, ok? Enfim, então, ajustes aqui na fundação podem gerar patologias como essas que a gente está vendo aqui. Então, percebam, esse daqui facilmente é identificado como um esforço de cisalhamento também. Eu estou falando dessa imagem aqui da esquerda, né, principalmente. Estão vendo aqui, ó, né? Caracterização do esforço de cisalhamento. Por um motivo óbvio, né? Uma parte da fundação cedeu mais, a outra não, e você tem um esforço, né, cisalhante, aí como vocês conhecem, né? Aqui a gente tem uma estrutura de menor porte, né, mas também aqui na diagonal, né? Que mais? Tem várias imagens a respeito de recalque da fundação, sendo que esse aqui é interessante, né? E essa figura em cima à esquerda, eu estou me empolgando, né? Eu estou de olho aqui na hora. Essa figura em cima à esquerda também foi uma patologia gerada por recalque da fundação, mas vocês estão vendo que externamente a alvenaria ela está revestida aqui, né, com revestimento azulejo aqui, né? E aí ela vem com a fratura aqui, ó, na horizontal, né? Mais na horizontal, ela não consegue sair como se não tivesse o revestimento, tá? Então ela vai mais aqui na horizontal. E outra observação bem importante, notem nas 4 imagens e em outras que a gente vai ver mais para frente, né?
essa fratura, ela muitas vezes está ligada à quina das aberturas de portas e de janelas. Por que isso? Porque essas regiões de quina, de porta e de janela são regiões de concentração de tensões. Se a gente pudesse ver aqui, né, uma figura com a análise desse problema, dessa estrutura aqui, a gente viria aqui, ó, nessas quinas, concentrações de tensões, maiores tensões, né? Então, é exatamente daqui que nasce e se propaga essas fraturas, né? Então, a gente vê isso na figura da esquerda, na figura da direita, que seria... É tudo o mesmo prédio, tá? Mas esse cômodo aqui, ó, ele tem azulejo na parte interna também, não sei porquê, né? Mas, enfim, tem na parte interna, e olha aqui, ó, fratura também, né? Próximo a essa quina, aqui muito fácil, também na parte interna, mas sem o azulejo, olha como aconteceu aqui essa fratura, aqui do lado direito, da parte externa também, né? Enfim, caindo, inclusive, alguns elementos do revestimento, ainda do mesmo prédio, várias imagens, né? A respeito desse prédio, olha aqui internamente, olha aqui a fratura também na quina da parede. Essa imagem embaixo à esquerda, ela está bem interessante, né? Pegando a quina superior direita, a quina inferior esquerda. Olha aqui os detalhes dos azulejos, né? Olha, a janela do banheiro, gente, também, né? Essa figura aqui à direita está representando muita coisa, pelo menos não estou prestando atenção nisso, não estou vendo nenhum detalhe. Tá, olha para isso aqui, hein, gente? Recalque de fundação também, ó. E é visível, é bem visível, essa figura em cima à direita, ó. A foto dá para ver, inclusive, o desnível, né? Dessas unidades aqui da esquerda, né? Perigo isso aqui, né, gente? Mas vejam, qual é o comportamento característico, né? É esse comportamento de cisalhamento, já ficou claro aí para vocês, que vai acompanhando aqui as argamassas, né? Na diagonal, bem na diagonal mesmo. E olha essa figura embaixo à direita, dá para ver bem também aqui o comportamento dessas fissuras na quina, né? Das paredes, tá? Temos mais. Esses dois últimos slides são a respeito de incêndio de apartamento, né? Uma coisa muito comum, é impossível você. Como é que você vai garantir, gente, assim, colocar em norma assim, não é para o prédio pegar fogo, não se tem controle a respeito disso, né? E eu adianto para vocês que cada vez mais essa questão de incêndio em estruturas, ela tem sido estudada, né, por uma questão de segurança. É um projeto estrutural pensando no que pode acontecer até certos limites no caso de um incêndio na edificação, né? Isso é estudado para tudo que é material, viu? Isso é estudado para aço, isso é estudado para concreto, isso é estudado para madeira também, né? Eu ia ficar falando um pouco mais a respeito disso aqui, mas o tempo já está meio adiantado aqui, né? Então, dá para ver por essa imagem à esquerda, aonde nasceu, né, em qual apartamento aconteceu o incêndio, né? Dá para ver aqui, pela fuligem, né? E olhem à direita, no apartamento vizinho, o comportamento dessas rachaduras, né? Essas fraturas aqui no apartamento vizinho. O dano não foi só no apartamento onde houve o incêndio, né? Mas no apartamento vizinho, nos apartamentos vizinhos também, né? Então, temos aqui essas imagens externas e temos imagens internas também, né? Então, essas três imagens à esquerda são
no cômodo onde aconteceu o incêndio, realmente, veja toda a pintura aqui, a queimada, alguns blocos, né, da alvenaria queimados também, né, esse de baixo dá para ver bem aqui, ó, e o bloco não aguenta e começa a se quebrar realmente, né, também. E as 5 figuras do lado direito são do vizinho ao do incêndio, né? Então, olha aqui a presença dessas rachaduras, né? Nossa, pegando aqui desde cima, né? Até embaixo aqui, nesse comportamento, tá?